Então, os componentes básicos que um avião pode ter de um sistema de combustível vão incluir os nossos tanques. Então, eu tenho vários tanques aqui, ó, vários grupamentos de tanques, vocês estão vendo aqui em amarelinho. Então, todas essas caixas, esses caixotes aqui, é tudo tanque de combustível. Eu vou ter linhas, que são as tubulações, que vão interligar tanques, né? Então, elas vão interligar os tanques e vão interligar todo o meu sistema, levando o meu combustível de dentro do tanque até o destino dele, que é o motor. As válvulas que eu tenho no decorrer do meu sistema, que vão deixar combustível sair de um tanque e ir para o outro, pegar desse tanque e alimentar este motor, ou pegar desse tanque e alimentar este motor. As bombas que estarão instaladas dentro dos tanques e nos motores da aeronave. As unidades de filtragem que a gente viu, importantíssimas para manter a boa qualidade dos nossos combustíveis. Os indicadores que estarão aqui na cabine, para o piloto poder entender tudo o que está acontecendo no sistema, quanto combustível ele tem em cada um desses tanques, como é que está a pressão de combustível dentro desse sistema, da onde está saindo combustível para alimentar esse motor ou esse motor. Então, todas as informações ele tem, beleza? Os sinais de advertência, que são aquelas luzes, mas também podem ser sinais sonoros, tá? Campainhas, bips, e hoje os aviões falam com o piloto. E a questão da escorva do sistema, que é a escorva? Essa primeira pressurização das linhas de combustível, removendo calços vapor que possam existir ali, vapor de combustível, ar e contaminações. Então é a pressurização das linhas para a partida. A escorva é isso. E quem faz, no caso da alimentação por pressão, é a nossa bomba elétrica, tá? Alguns outros sistemas eles vão ter aí incluídos uma provisão para reabastecimento central. Então eu tenho um ponto onde eu faço a conexão do meu combustível, do abastecimento, e ele enche todos os tanques ao mesmo tempo, tá? Eu não preciso ir de tanque em tanque completando. Por um pórtico central, eu tenho uma tubulação que vai ligar todos esses tanques. Certo, gente? Então, o que mais que a gente pode falar aqui? Ah, sim, a questão também que algumas aeronaves aí, elas têm a possibilidade de receber um sistema de alijamento de combustível. Esse alijamento de combustível, nós vamos tratar bastante sobre ele na nossa próxima matéria, tá? Que vai ser a parte de peso e balanceamento de aeronaves. Mas adiantando para vocês, o alijamento de combustível é a possibilidade desta aeronave jogar combustível fora durante o seu voo, tá bom? Isso aí só vai ocorrer em casos de emergência. Beleza? E nós discutiremos o alijamento de combustível também. E outras também têm aí meios para que eu faça transferência de combustível. Essa transferência também muito utilizada aí na questão do balanceamento da aeronave. Ah, este lado da aeronave está consumindo muito combustível, então ficou mais leve do que este lado. Se esse lado está mais leve, ele tende a subir, enquanto esse lado tende a descer. Então a nossa aeronave não estaria nessa condição, ela estaria voando assim, e isso não ia ser legal. Então o piloto ele consegue tirar combustível daqui e passar para cá, tá? Através, é claro, do posicionamento de válvulas de transferência e do acionamento das bombas auxiliares que vão servir para transferir combustível de um grupamento de tanques ou de um lado da aeronave para o outro. Viram que legal? É bastante coisa que a gente consegue fazer no sistema de combustível. Tudo isso visando a segurança e o bom funcionamento dos aviões, tá bom? Então, para esclarecer os princípios de operação de um complexo sistema de combustível de aeronaves, as várias unidades que compõem esse sistema, e elas começarão a ser discutidas a partir de agora. Legal? A escorva, como eu falei para vocês,
é um procedimento que é usado para facilitar a partida no nosso motor. Através de um injetor, que a gente chama de primer, eu vou injetar um pouco de combustível no meu motor antes da partida e isso facilita. Então, estão vendo aqui? A bomba manual funciona como um êmbolo de seringa. Quando eu puxo, a parte interna que se enche de combustível e eu empurrando este êmbolo faz com que o combustível seja jogado diretamente dentro do cilindro, auxiliando a partida do motor, tá bom? No caso da alimentação por gravidade, eu vou usar esse sisteminha de bomba manual aqui. Quando a alimentação é por pressão, quem faz as vezes dessa escorva é a minha bomba auxiliar ou booster pump, que é elétrica. Os tanques de combustível. Os tanques de combustível nós temos uma infinidade de modelos, tipos e construções de tanque. Então, rapaziada, a localização, tamanho, a forma que esses tanques e a construção, o tipo de material que vai ser utilizado neles, eles vão ter, vai depender da utilização da aeronave, vai depender do projeto da aeronave onde ele vai ser aplicado, tá? Então, nós vamos ter aí vários tipos diferentes de tanques. Porém, todos eles vão ter basicamente a construção muito parecida na questão dos componentes do tanque, tá bom? Em alguns aviões nós vamos encontrar aí o que a gente chama de tanque integral, né, com a asa, que é esta primeira foto aqui, que tem até um mecânico realizando um trabalho numa região de tanque de combustível, tá? Então, esse aqui é o espaço que a gente tem para trabalhar em muitas ocasiões aí na aviação, tá bom? A gente vê aqui ó, diversas tubulações, né? A gente tem tubulações aqui, ó, que estão com uma etiqueta de identificação amarela e azul. Isso me faz saber que esta tubulação aqui, por exemplo, bem como esta de baixo, esta outra aqui, então esse conjunto de tubulações aqui de cima, eu tenho tubulações do sistema hidráulico, beleza? Tem uma outra etiquetazinha aqui, ó, numa das tubulações, esta aqui, ó, bem aqui em cima. A gente vê que é uma etiqueta diferente, né? É uma etiqueta marrom. Esta tubulação aqui, ela trabalha com óleo lubrificante. E as tubulações aqui, que estão com as etiquetas vermelhas, elas trabalham com o nosso querido combustível. Tá? Então a gente vê aqui a quantidade de componentes, de equipamentos que eu tenho numa seção de tanques de combustível de aeronave, tá bom? Então aqui o mecânico todo paramentado, equipado aqui com sua máscara, realizando a troca de uma tubulação, tá? As paredes dos tanques aqui, né, que vão fazer a divisão de cada seção do tanque, beleza? Interligados pelas tubulações. Show de bola? Eu posso então ter esses tanques instalados aí como partes integrais da minha asa ou outras partes estruturais da minha aeronave, tá bom? Então, partes estruturais da aeronave ou integrais com a asa, tá? Eu posso ter. Os tanques de combustível, eles vão ser sempre construídos de um material que nunca vai reagir quimicamente com qualquer combustível que seja utilizado em aviação, até porque se houver reação dos materiais que compõem o tanque e os componentes aqui, eu tenho um grande problema, né? Assim que eu colocar combustível lá, eu vou contaminar o meu combustível com partes do meu sistema e eu vou destruir o meu sistema por conta aí das interações, das reações químicas que possam vir a ocorrer. Então a gente precisa estudar aí muito bem quais serão os materiais empregados na construção do meu tanque para que não reajam com o combustível, beleza? Liga de alumínio ela vai ser amplamente utilizada e borracha sintética também ela é muito utilizada na construção deste último tipo de tanque aqui, ó, que está no canto direito, que é o tipo células de combustível de borracha, que a gente também encontra aí em algumas aeronaves e nós vamos ver exemplos desses tipos de tanque também.
As células de câmara de borracha, como a gente viu anteriormente, aqui nós temos 3, né, células de borracha diferentes aí demonstradas para vocês. Ela é uma célula não autovedante e ela é aplicada aí principalmente para redução de peso, tá bom? Da nossa aeronave. Como o combustível vai estar contido dentro dessa célula de borracha, eu não preciso reforçar a minha estrutura da aeronave para comportar combustível, tá? E não preciso também selar, vedar a minha estrutura para que o combustível não vaze, já que ele vai estar aí preso dentro dessa célula de borracha, tá bom? Eu tenho algumas células de borracha que são autovedantes. Isso quer dizer o quê? Que se houver uma perfuração na célula de borracha, o próprio material da célula vai vedar aquele furo, pequenos danos, tá bom? A nossa célula de borracha, ela vai depender inteiramente da estrutura na qual ela vai ser assentada para resistir ao peso do combustível. Lembrando que quando a gente começa a inserir o combustível ali, esse local vai ficar mais pesado, né? Então essa célula sempre é feita maior do que a cavidade que vai comportá-la, tá bom? Elas são aí geralmente confeccionadas então de borracha sintética ou de nylon. A gente viu lá no estudo dos combustíveis aromáticos por que eu faço a utilização das células de borracha sintética ou nylon, tá bom? Para que não reajam com os combustíveis e não sejam destruídas por ele. Então não vou utilizar borracha natural para o caso onde eu abasteça a minha aeronave com combustíveis aromáticos. A célula integral de combustível, elas são construídas dentro então da estrutura da asa de um avião e não podem ser removidas como as nossas células de borracha que a gente acabou de ver. Então aqui a gente consegue enxergar o pessoal trabalhando numa inspeção e manutenção de uma célula integral de combustível. Vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma asa de aeronave. Então, ó, aqui ao lado a gente tem um desenho dela. Removido o painel de revestimento, tudo que tem aqui abaixo é tanque, tá bom? Então, dentro dessas cavidades aqui separadas por paredes, eu tenho combustível enchendo toda essa seção da aeronave. Legal? A célula integral, ela é parte da estrutura do meu avião. Beleza? Aqui a gente consegue enxergar as longarinas da asa, que são as colunas aí de sustentação da nossa asa, tá? Então, o problema é o seguinte: se eu tenho um defeito no tanque, eu também estou atingindo uma parte estrutural da aeronave. Se eu tenho um defeito na asa, eu estou atingindo uma parte do sistema de combustível dessa aeronave, tá bom? Ela vai ser montada aí de uma forma que quando todas as suas costuras, fixadores e portas de acesso estão devidamente fechadas e vedadas, a célula vai suportar combustível sem ter nenhum tipo de vazamento. Esse tipo de construção aí a gente conhece usualmente como asa molhada. Então falou, essa aeronave, o sistema de combustível dela é a asa molhada, ou esse é um avião de asa molhada, essa é uma aeronave de asa molhada. Quer dizer o quê? Que ela possui célula integral de combustível, tá bom? Porque os tanques de combustível fazem parte da estrutura, eles integram a estrutura da sua aeronave. Aqui nós temos um tanque de combustível de metal soldado, com todos os seus componentes aqui explicados. Legal? Então você pode pausar esse vídeo, dar uma lida, o que cada componente desse aqui faz, tá? Para ter uma ideia aí da finalidade de cada um deles. Beleza? A gente também já discutiu bastante sobre isso. Lembra lá, como eu falei para vocês, alguns tanques eles vão ser equipados com a válvula de alijamento e isso vai tornar possível alijar combustível, ou seja, jogar combustível fora durante o voo. E isso tem a finalidade de reduzir o peso máximo da aeronave ao peso máximo de pouso especificado no seu manual. Tá bom? Então isso só vai ser utilizado em caso de emergência. Tá? Então a aeronave, por exemplo, decolou, acabou de decolar, ela está pesada com a carga de combustível completa e sofre algum dano, pode ser um impacto
com um ave ou qualquer coisa assim, apresenta um mau funcionamento de um motor, por exemplo, ou não recolhimento de um trem de pouso. Então podem ser vários problemas aí. E ela precisa retornar imediatamente e pousar. Só que, como eu disse para vocês, ela acabou de decolar, então ela está muito pesada. Se ela fizer esse pouso na condição atual de peso elevado, eu tenho riscos de causar um acidente ainda maior com essa aeronave, porque a estrutura não vai suportar o pouso com essa carga elevada de peso. Então eu preciso dar um jeito de reduzir esse peso rapidamente, certo? Se eu não tiver a possibilidade de alijar combustível, a aeronave vai entrar no que a gente chama de órbita. Então ela vai ficar voando em círculos até gastar combustível suficiente para atingir esse peso máximo de pouso especificado e vem para o pouso, tá bom? Ou se ela tiver o sistema de alijamento instalado, se for uma possibilidade, o piloto vai requisitar esse tipo de operação. A torre vai avisar que vai fazer o alijamento de combustível, a torre vai direcioná-lo a uma localidade, uma altitude, velocidade previstas para que ele faça esse tipo de operação, tá bom? Isso tudo consta do manual de voo da aeronave também. Então ele reduz o peso rapidamente, jogando esse combustível fora, e aí vem para o pouso com mais segurança. As linhas de combustível e acoplamentos, elas vão funcionar para as nossas aeronaves como funciona o nosso sistema circulatório no corpo. Então é como se fossem nossas veias e artérias, né? Então, para fazer a ligação dos vários tanques que eu tenho no sistema e para tirar combustível desse tanque e levar por todo o meu sistema até chegar no motor, eu vou precisar de linhas de combustíveis e dos acoplamentos dessas linhas em filtros, em bombas, em válvulas e em outras tubulações também. Legal? Então elas fazem essa interface, elas fazem essa ligação entre o meu tanque que está lá para armazenar combustível e a distribuição desse combustível até chegar na alimentação do motor. Legal? Então eu tenho aí basicamente dois tipos principais de linhas de combustível, que são as linhas de combustível metálicas, que a gente conhece como rígidas, tá? As tubulações metálicas, que são as rígidas, e as tubulações flexíveis, que são construídas aí basicamente de borrachas sintéticas. Aí eu tenho vários tipos de borrachas sintéticas, tá? As metálicas, geralmente, elas são feitas de liga de alumínio, porque tem um peso muito baixo, uma resistência muito alta, e os tubos flexíveis de borracha sintética ou teflon, hoje sendo aí utilizados outros materiais, né? Também, onde eu necessito de flexibilidade, eu posso empregar aí esses tubos mais flexíveis, tá? Então aqui nessa primeira foto nós temos várias mangueiras laranjas, vocês podem ver aqui, ó, mangueirinhas de combustível laranjas. Essa cobertura laranja é uma proteção térmica da mangueira, tá bom? Então ela protege a nossa mangueira, porque ó, vocês podem ver aqui, ela está em cima do nosso motor. Aqui os nossos cilindros aqui e as tubulações passando por cima do motor, tá? Aqui também, a gente vê numa área quente da aeronave, as tubulações de combustível chegando e saindo aqui, tubulações flexíveis, beleza? O diâmetro dessas tubulações vai ser definido pela demanda de fluxo que o meu motor necessita, e essas mudanças de diâmetro vão atuar diretamente na pressão de funcionamento do meu sistema. Cada linha vai ser identificada por uma cinta na cor vermelha para combustível, tá? Essa é a codificação da minha tubulação. Vocês vão ver isso na aula de tubulações e conexões. Em cada extremidade dela eu tenho então essa identificação, porque daí o mecânico bate o olho, ele sabe que ali é uma linha de combustível, tá bom? Exceto quando tiver uma linha muito curta entre uma conexão flexível e outra, as tubulações elas têm que ser suportadas por meio de braçadeiras aos membros estruturais da aeronave para evitar vibração. Essa vibração excessiva vai trazer dano ao sistema de combustível. A vibração ela vai ocasionar em fadiga do meu material, levando a quebra, a fratura, a danos no sistema, tá bom? Então elas precisam ser fixadas à estrutura da aeronave para evitar vibrações.
Na nossa próxima aula, então, nós vamos falar sobre filtros, vamos falar sobre as bombas auxiliar e principal e alguns indicadores aí do sistema, tá? Essa primeira aula foi uma aula introdutória, legal? Então, para colocar vocês a par do que a gente vai ver a partir de agora no sistema de combustível, e na próxima a gente já começa a entrar em componentes específicos e tratar deles um por um. Beleza? Espero que todos vocês tenham gostado, que tenham conseguido aprender. Se esse vídeo foi útil para vocês, compartilhem com os amigos. Se houverem dúvidas, deixe aqui embaixo. Eu vou procurar responder todos vocês, tá bom? Curte aí o nosso trabalho, estudem bastante e até a próxima aula. Um grande abraço, valeu, falou, fui!